Mestres ascensionados, quem são, provas e propósito na Terra. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Despertar Metafísico, um canal dedicado a expandir a sua consciência e guiar você no seu despertar espiritual. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Esse simples gesto ajuda muito o nosso trabalho e faz com que essa mensagem alcance mais pessoas. Hoje vamos falar sobre mestres ascensionados. Quem são? O que vieram fazer aqui na Terra? Quais resultados teriam obtido? Se são figuras metafóricas ou históricas? Se existe alguma prova? Se vão voltar para resgatar seu povo e se é possível se comunicar com eles? Também vamos entender o que é a grande fraternidade branca e qual a relação com os mestres. Fica comigo até o final, porque a proposta deste vídeo é trazer clareza, respeito a diferentes crenças e, acima de tudo, esperança e responsabilidade consciente para a sua jornada. Vamos começar pelo começo. Quem são os mestres ascensionados? De forma simples, mestres ascensionados são descritos por tradições esotéricas e correntes espiritualistas como seres humanos que teriam completado o ciclo de aprendizado na Terra, transcendendo as limitações do ego e da matéria e alcançando um estado elevado de consciência. Esse processo é chamado de ascensão. A partir daí, segundo essas tradições, eles continuam atuando como guias, inspiradores e instrutores da humanidade, ajudando cada um de nós a despertar para a nossa natureza espiritual e viver de modo alinhado com princípios mais elevados, como amor, verdade, sabedoria e serviço. Mas de onde vem essa ideia? Historicamente, essa noção ganhou força, especialmente a partir do século XIX, com a teosofia, movimento ligado a nomes como Helena Blavatsky, e depois, no século XX, com autores como Alice Bailey. No século XX, movimentos como a Ponte para a Liberdade, a Eu Sou e a Summit Lighthouse popularizaram o termo mestres ascensionados e a expressão grande fraternidade branca. Nesses contextos, figuras como Mestre Saint-Germain, El Moria, Kutumi, Serapis Bey, Djwhal Khul, Jesus, Maria, Buda e outros são apontados como mestres que atuam nos bastidores do desenvolvimento humano, cada um associado a virtudes e funções específicas. O que os mestres ascensionados teriam vindo fazer na Terra? Segundo essas tradições, todos eles passaram pela vida humana e pelo processo de lapidação interior. Enfrentaram desafios, paixões, apegos e ilusões, e por mérito de consciência, realizaram a unidade com o divino. A mensagem central seria que a mesma realização é possível a cada ser humano, porque a centelha divina habita em todos. Portanto, o propósito dos mestres não seria criar dependência ou culto, mas inspirar autoconhecimento, retidão, compaixão e serviço. Ajudar a humanidade a lembrar quem ela é e a manifestar na prática uma ética de amor, liberdade e responsabilidade. Quais resultados eles teriam obtido? Os relatos apontam para alguns tipos de resultados, sempre dentro de uma perspectiva espiritual. Primeiro, a realização pessoal, a chamada ascensão. Segundo a inspiração de movimentos de transformação, por exemplo, Saint-Germain é frequentemente associado a ideias de liberdade, como se sua influência vibracional tivesse tocado processos históricos de emancipação e avanço da consciência humana. Terceiro, a transmissão de ensinamentos. A tradição atribui a esses mestres cartas, mensagens e instruções dadas a discípulos ao longo do tempo. E, por fim, relatos de cura, proteção e sincronicidades vivenciadas por devotos. É importante dizer que tudo isso faz parte de uma experiência de fé e de vivência interior, e não de uma validação científica convencional.
Então vem a pergunta direta. Eles são metafóricos, fictícios ou verídicos? Existe como provar. Não há provas científicas conclusivas de que mestres ascensionados existam do modo como as tradições descrevem. O que existe são fontes históricas, textos, testemunhos de experiências, cartas antigas atribuídas a mestres e a continuidade de correntes de ensino que atravessam gerações. No campo teosófico, por exemplo, existem as chamadas Cartas dos Mahatmas, associadas a mestres como Kuthumi e Moria. Essas cartas foram estudadas, elogiadas por uns e questionadas por outros. Há quem defenda sua autenticidade e há quem aponte problemas. Ou seja, no sentido acadêmico, não há consenso. Por isso, quando alguém afirma que é verídico, normalmente fala a partir de sua vivência subjetiva, de sinais, curas pessoais, sincronicidades e transformações que atribui a conexão com esses mestres. Já quando alguém considera que a figura é metafórica, entende os mestres como símbolos e arquétipos de virtudes universais, úteis para modelar caráter e comportamento. As duas leituras coexistem. O ponto central, do ponto de vista do despertar, é o efeito da crença na sua vida. Ela te torna mais ético, compassivo e consciente. Então já está cumprindo uma função elevada. Outra pergunta forte. Eles vão voltar um dia para resgatar seu povo ou a mensagem é simbólica? A ideia do retorno ou de um resgate literal aparece em muitos contextos espirituais e religiosos, não só nessas tradições. Em linhas gerais, há duas formas de interpretar. Em uma leitura literal, alguns entendem que seres elevados podem intervir de maneira extraordinária em momentos críticos da humanidade. Em uma leitura simbólica, o retorno é a emergência da consciência crística ou búdica dentro de cada pessoa. Em vez de esperar por um salvador externo, você desperta o salvador interno. Isto é, a sua própria capacidade de amar, discernir e transformar a realidade. Essa segunda leitura costuma ser a mais alinhada ao caminho do autodomínio e da responsabilidade, porque tira você da espera passiva e coloca a sua consciência no volante. O resgate acontece quando você resgata a si mesmo do medo, do autoengano e da ignorância. É possível se comunicar com os mestres ascensionados? Muitas pessoas afirmam sentir a presença, receber insights, sonhos significativos, intuições profundas e algumas relatam canalizações. As vias citadas costumam incluir oração sincera, estudo, contemplação e silêncio interior. Porém, é sempre bom usar discernimento, senso crítico e humildade. No campo subjetivo, existem projeções psicológicas, expectativas e autoengano. O que ajuda a diferenciar? Coerência ética, conteúdo que eleva sem inflar o ego, resultados práticos na sua vida, como mais responsabilidade, mais compaixão, mais verdade e menos dependência. Uma mensagem realmente elevada não te infantiliza, não te coloca medo, não te separa do próximo, não te empurra para a adoração cega. Ela convida ao amadurecimento interior. Agora, o que é a grande fraternidade branca? E o que isso tem a ver com os mestres? Grande fraternidade branca é um termo usado para descrever uma comunidade espiritual ou fraternidade de seres iluminados dedicada ao progresso da humanidade. A palavra branca não é racial. Ela se refere à luz branca, que simboliza a síntese de todas as cores, ou seja, a totalidade das virtudes. Dentro dessa visão, os mestres ascensionados seriam membros dessa fraternidade. Em algumas escolas, fala-se em 7 raios, cada um associado a uma qualidade divina como vontade, amor, sabedoria, inteligência ativa, harmonia, devoção, ordem e transmutação. Os mestres seriam como instrutores de cada raio, inspirando pessoas e projetos em diferentes áreas da vida.
Em outras palavras, se os mestres são os indivíduos, a grande fraternidade branca é o coletivo, a ordem espiritual a qual eles pertencem, dedicada a servir a evolução humana. Mas por que tantas versões diferentes sobre nomes, funções e listas de mestres? Porque estamos lidando com tradições plurais, camadas históricas distintas e experiências subjetivas. A teosofia clássica falava de adeptos ou mahatmas, que seriam seres avançados ainda atuando de modo discreto no mundo. Movimentos posteriores trouxeram a linguagem de mestres ascensionados, com ênfase em mensagens, decretos e uma cosmologia mais abrangente. Algumas correntes se aproximam de um tom devocional. Outras preferem uma leitura mais filosófica e simbólica. As diferenças não precisam te confundir se você mantém o foco no essencial. Qual ensinamento te torna mais íntegro, amoroso e responsável? É por aí. E qual a relação disso com o despertar que tanto falamos aqui no canal? Independentemente de crenças literais, pensar nos mestres ascensionados como arquétipos de virtudes é um caminho poderoso. Você pode encarar Saint-Germain como símbolo de transmutação, Jesus como amor incondicional, Buda como presença desperta, Maria como compaixão maternal, Moria como vontade reta e Kutumi como sabedoria compassiva. Quando você ativa essas qualidades no cotidiano, nas decisões e nos relacionamentos, você encarna o que antes era apenas uma ideia. O despertar deixa de ser conceito e vira postura de vida. Essa é a ponte entre espiritualidade e transformação real. Agora, uma síntese honesta sobre evidência e fé. No plano histórico e científico, não há prova incontestável de que os mestres ascensionados existam tal qual descritos. Há tradições, textos, relatos e experiências subjetivas. No plano da consciência, a pergunta decisiva é outra. Essa visão te ajuda a viver com mais dignidade, compaixão e coragem? Se sim, ela é funcional e fecunda na sua jornada. O propósito não é vencer debates, e sim crescer em consciência. Aqui no Despertar Metafísico, nós encorajamos essa postura madura. Respeitar crenças, estudar com mente aberta, mas manter o pé no chão, o coração no lugar e a responsabilidade nas mãos. E a pergunta sobre o futuro da humanidade. Existe esperança? Sim, há esperança quando cada pessoa decide assumir sua parte. Se a ideia dos mestres significa algo, ela diz o seguinte: a humanidade tem mentores e tem auxílio, mas a chave está dentro de nós. Toda vez que você escolhe a verdade ao invés da mentira, a coragem ao invés do medo, o amor ao invés do ressentimento, você altera a frequência do seu entorno. Isso parece pequeno, mas é cumulativo. Comunidades mudam, culturas mudam, sistemas mudam quando pessoas mudam. A luz não vence as trevas pelo confronto, e sim pela presença. Onde a luz chega, a sombra se dissipa. O seu despertar é um serviço silencioso à humanidade. Se este conteúdo fez sentido para você, lembre-se do nosso propósito. Este canal existe para expandir a sua consciência e guiar você no seu despertar espiritual, com clareza, respeito e profundidade. E agora eu quero te ouvir. Você tem interesse em uma série especial sobre os mestres ascensionados, episódio por episódio, explorando a história, os símbolos e as virtudes atribuídas a cada um? Se sim, comenta assim: quero série dos mestres. Também sugira qual mestre você quer ver primeiro. Saint-Germain, Kutumi, Moria, Serapis Bey, Jesus, Maria, Buda ou outro da sua preferência. Seu comentário vai definir a ordem dos próximos vídeos. Antes de encerrar, reforço o nosso pedido. Curta este vídeo agora, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que está em busca de respostas, inscreva-se no canal Despertar Metafísico e ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Quando você faz isso no início e no fim,
você ajuda o algoritmo a entender que este conteúdo é relevante e possibilita que mais pessoas tenham acesso a mensagens de elevação e esperança. Caso tenha 10 pedidos ou 100 curtidas, podemos criar uma série de vídeos como cada um dos mestres ascensionados. Gratidão por estar aqui, por sua presença consciente e por caminhar com a gente. Lembre-se, despertar é um processo, não um evento. Um passo de cada vez com honestidade, amor e discernimento. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!